sexta-feira a todos e já estamos aqui de volta com mais um episódio daquela série que vocês tanto pedem, tanto adoram e tanto gostam e acho que também partilham, que é do Tarot. Como sabem, esta é uma pequena série que está só disponível aqui no YouTube e por isso hoje vamos voltar a ter um episódio especial. Claro que sim, a nossa jornada continua. Hoje vamos falar sobre a carta do carro ou da carroça, dependendo dos baralhos que ela está incluída. Por isso, sem mais demoras, vamos ao episódio, mas antes de irmos para ele, deixem o vosso like e comentem se estão aqui no nosso canal a assistir a este incrível episódio. Começando aqui, então, com uma visão geral sobre a carta do carro. Esta carta do carro representa um momento de avanço e também de conquista, retrata uma figura do carro ou de uma carruagem, simbolizando assim o veículo que nos impulsiona na nossa jornada. A cena da carta é dinâmica e cheia de movimento, sugerindo assim um progresso e determinação da mesma. O carro lembra-nos da importância de ter metas claras e um plano de ação definido para alcançá-las. É uma carta de ação e impulso, e indica que estamos em movimento na direção dos nossos objetivos. Então, se esta carta te sai, provavelmente estás a avançar progressivamente nos teus objetivos. Vamos então agora passar aqui para o simbolismo desta carta e temos vários símbolos. Eu vou só falar de 3. Um deles é o carro, ou carroça neste caso, que é o nome da carta, os cavalos que estão retratados e a figura que está no comando. Começando então aqui pelo carro. O carro em si é um símbolo já poderoso, representando o veículo que nos impulsiona na nossa jornada. Simboliza o movimento, a ação e o impulso necessário para alcançar os nossos objetivos. O carro lembra que não nos podemos ficar parados, mas precisamos de mover-nos ativamente na direção que desejamos alcançar. Representa também a importância de tomarmos iniciativa e assumirmos a responsabilidade da nossa própria vida. Este aqui sim é o símbolo do carro, não darmos as coisas por garantidas, lutar para alcançá-las e progredir acima de tudo. Passando aqui para os cavalos puxam o carro, são representados pelas forças internas que nos impulsionam. Simbolizam a nossa paixão, energia vital e também poder pessoal. Os cavalos assim também representam a nossa motivação interna, a nossa força interior e a nossa capacidade de superar obstáculos. Eles lembram-nos da importância de cultivarmos a nossa energia e de direcioná-la de forma produtiva em direção aos nossos objetivos. Os cavalos também simbolizam a necessidade de equilíbrio e harmonia entre os nossos impulsos e desejos, para que assim possamos avançar de forma mais eficaz. Ou seja, os cavalos aqui funcionam quase como um motor do nosso carro, da nossa carroça. Passando agora para a figura que conduz o carro representa a nossa capacidade de tomar decisões e assumir o controle da nossa vida. Ela simboliza a nossa liderança e a nossa capacidade de direcionar a nossa jornada. Esta figura lembra-nos da importância de assumirmos a responsabilidade pelas nossas escolhas e de agirmos de acordo com a nossa vontade e visão. Além destes elementos, a carta do carro também pode conter outros símbolos, como eu referi há pouco, dependendo da interpretação de cada baralho do tarot. Estes símbolos adicionais podem incluir itens como uma estrela, representando a esperança e a orientação, ou uma coroa, que pode representar o poder e autoridade. E nós continuamos a mover-nos com esta carta e vamos aqui para o significado geral. Ao encontrarmos a carta do carro nesta leitura, é um sinal que estamos prontos para avançar em direção das nossas metas e também aspirações. Esta carta lembra-nos da importância de termos um propósito claro e de traçarmos um plano de ação realista para o alcançar. O carro incentiva-nos a definir metas específicas e mensuráveis e a tomar medidas necessárias para alcançá-las. Esta carta é um lembrete de que enfrentaremos desafios ao longo da nossa jornada. No entanto, ela assegura-nos que a força e a determinação para os superar está implícita dentro de nós. Ela encoraja-nos a não desistir diante das dificuldades, mas a persistir e encontrar soluções criativas para as superar. A carta do carro também representa o impulso necessário para nos impulsionar em direção ao sucesso.
Ela lembra-nos de confiar na nossa intuição e no nosso instinto para tomar decisões importantes na nossa vida. Esta carta, sim, encoraja-nos a confiar na nossa própria capacidade de conduzir a nossa jornada e assim seguir em frente com confiança e determinação. É uma carta importante, é uma carta que nos dá aquilo que nós queremos e é uma carta que nos transmite uma boa energia, mas que também nos dá assim, alguns lembretes de que alguns desafios, algumas coisas podem estar ali prestes e que nós não os conseguimos ver. Vamos então aqui para os possíveis significados com esta carta. Eu tive a parte boa de dividir aqui em 3 categorias estes possíveis significados. Elas são progresso e movimento, são o controle e direção e a determinação e superação. Começando aqui pelo progresso e movimento, esta carta representa e simboliza a direção das metas e objetivos, como nós já referimos aqui anteriormente. Lembra-nos da importância de agir, de tomar iniciativa e seguir em frente. Esta carta pode indicar que estamos prontos para embarcar numa nova fase da nossa jornada, superando assim qualquer resistências ou estagnações que possam ter ocorrido anteriormente. Vamos aqui agora para a parte do controle e direção, que a figura que está no carro, que o carro representa, neste caso, a figura representa a nossa capacidade de tomar decisões e assumir o controle da nossa vida. Esta carta pode desafiar-nos a responsabilizar-nos pelas nossas escolhas e de termos a confiança na nossa capacidade de dirigir a nossa própria jornada. Ela lembra-nos que somos os protagonistas da nossa vida e temos o poder de criar o nosso próprio destino. Nós estamos no controle, nós estamos a segurar as rédeas da nossa vida. Por isso, vamos avançar sem medo e sem aqui... não ia dizer medo outra vez, mas sem aquelas sombras que possam estar presas a nós. Vamos aqui ao último ponto, que é a parte da determinação e superação. A carta do carro representa a necessidade de enfrentar desafios e obstáculos com determinação e resiliência. Ela lembra-nos que o sucesso muitas vezes requer o esforço, perseverança e coragem. Esta carta, sim, encoraja-nos a não desistir diante das dificuldades, mas a mantermos focados nas nossas metas e a alcançá-las. Está mesmo naquela parte que esta carta é muito positiva nesse aspecto, porque nós temos um foco, vamos olhar para ele e vamos alcançá-lo. Agora vem aquela parte menos boa da carta, que é que significado é que esta carta pode vir a ter caso nós a encontremos invertida. Quando ela surge nessa posição, a mensagem que esta carta te traz é que precisas de ter consciência que tens tido um comportamento agressivo, ou seja, andas assim um bocadinho com os azeites. Esta carta também pode indicar que estás sem foco, desmotivado ou até perdido. Tenta traçar pequenas metas até concluir o teu objetivo. Se tiveres dificuldades para fazer isso, podes sempre procurar ajuda de um familiar ou até mesmo de um profissional. Outra interpretação para quando ela está invertida é de que precisas recuar ou mudar a direção que estás a seguir. Assim, caso os teus planos não estejam a desejar sair como desejavas, assim é que é, avalia a situação e verifica se não é melhor percorrer outros caminhos para o mesmo fim. Ou seja, está na altura de começares a olhar para as coisas de outra perspectiva. Agora, o lado negro desta carta é que é aquele lado que nós não gostamos muito de falar, mas temos de falar. Esta carta, quando está no seu lado negro, indica que podes ser alvo de pessoas oportunistas ou estás a ser movido por ambição, estás também a ser motivado pelo teu orgulho, ou seja, aprende a valorizar-te mais e a saber que não és fraco para precisares dos outros para alcançar os teus objetivos. Não te deixes manipular. Quando esta carta está no lado negro, nós só teremos coisas menos boas. Ou seja, pessoas oportunistas, a nossa ambição também, o nosso ego e ambição estar aqui envolvido mais e mais e mais e mais, e nós estarmos a ser manipulados pelos outros ou por nós próprios. Pronto, agora vamos aqui passar para o tarot, neste caso o carro no amor. No próximo segmento é aqui como é que esta carta do tarot é no amor, no campo do amor. Se a carta surgir nesta leitura relacionada com o amor, está a aconselhar-te de assumir o controle da tua vida amorosa. Tem confiança em ti mesmo e no teu possível potencial. Cria a coragem e mostra que os teus sentimentos para aquele que queres que tu tentes. Tenta conquistá-lo. Vai à luta. O universo está a conspirar a teu favor. Este arcano também pode indicar que um amor novinho
em folha irá entrar na tua vida. Para os comprometidos, a carta pede para que equilibres a tua vida amorosa, nada de trabalhar longas horas e deixar a parte amorosa e o campo do amor de lado. Seja pessoas comprometidas, foquem-se no amor, reduzem assim o excesso do trabalho e equilibrem aqui a vossa energia. E como não podemos falar de amor sem falar no trabalho, no campo do trabalho, esta carta sabe o quanto te tens esforçado e a perguntar quando é que virão os teus dias de glória. Mas também vão já aqui dizer-te que os teus dias de glória com esta carta no campo do trabalho, uma leitura de trabalho, estão a chegar. Então, os teus sonhos estão muito, muito, muito perto de ti. Estás a poucos passos da tua meta no trabalho, por isso, segue confiante na direção dos teus objetivos e serás recompensado. Caso estejas desempregado, em breve uma boa notícia irá surgir através de um e-mail ou até mesmo de uma chamada privada. Vamos então agora fazer aqui umas pequenas reflexões sobre esta carta, que esta carta, no fundo, esta energia na nossa vida cotidiana, podemos adotar algumas práticas e reflexões, assim como, por exemplo, definir metas, fazer planos de ações, procurar assim um equilíbrio e aprender como os relacionamentos funcionam. Ou seja, começando aqui pela nossa definição de metas. Assim como o condutor do carro tem um destino em mente, é importante que nós definimos as nossas metas claras e assim ajudarmos na direção dos esforços. Ou seja, criarmos pequenos objetivos, mas que estes objetivos sejam claros para aquela meta clara. Ou seja, termos uma ideia clara daquilo que nós queremos alcançar. Com esta carta nós vamos pôr todos os recursos que nós temos disponíveis para alcançar esta meta, assim, na nossa vida cotidiana. Fazer aqui um plano de ação. Assim como o condutor do carro precisa de ter um plano para chegar ao seu destino, precisamos de traçar um plano de ação realista para alcançar os nossos objetivos. Isso envolve identificar os passos necessários, os recursos disponíveis e as estratégias a serem seguidas. O carro aqui também representa um pouco o equilíbrio e daí ser o nosso terceiro ponto nesta reflexão entre a ação e o controle. Lembra-te de que encontrar o equilíbrio entre esforçar-se para alcançar os teus objetivos e permitires que o fluxo natural da vida se desenrole é um passo que é desafiador por vezes. Aprenda a reconhecer quando é hora de avançar e quando é hora de esperar e permitir que as coisas se desenvolvam por si. Ou seja, ter aqui um pouco de jogo de cintura. Por fim, aprende com os relacionamentos. Assim como o condutor do carro pode representar a procura por parcerias e colaborações, reflete sobre como podes cultivar relacionamentos saudáveis e significativos na tua vida. Aprende a trabalhar em equipa, ouvir e respeitar a opinião dos outros, ao mesmo tempo enquanto mantens a tua própria autenticidade. Agora sim, vamos aqui para o fim do nosso episódio com umas notas finais, que esta carta é uma carta que te desafia a assumir o controle da tua vida e a avançar em direção aos teus objetivos, com determinação e coragem. Ela lembra-te que nós somos condutores da nossa própria jornada e que temos o poder de criar o nosso próprio destino. Ao incorporar o simbolismo e significado desta carta na nossa vida, podemos encontrar a motivação e a energia necessárias para superar desafios, alcançar o sucesso e também realizar os nossos próprios desejos mais profundos. Ou seja, esta carta é uma carta assim de transição, uma carta de muito movimento que nos permite criar as coisas e principalmente permite-nos alcançá-las. O nosso episódio chegou agora ao fim, espero que tenham gostado e nós voltamos a abrir o tarot no próximo mês. Obrigado a todos os que nos ouvem.